Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Sou eu, o professor Gustavo Fernandes. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo aqui no canal Coisas do Direito. Nossos canais de comunicação pessoais, Gustavo_Fernandes_Salles é o nosso Instagram e gustavo.fernandes@tjdft.jus.br é o nosso e-mail. Vamos falar sobre os atos administrativos. Meus amigos, esse é um tema grande, com muitos detalhes. Eu provavelmente vou precisar separar essa aula em 3 blocos, se não for mais, e cada bloco vai tratar de uma série de tópicos específicos sobre os atos administrativos. Vamos começar, como sempre, com aquela introdução, trazendo algumas informações adicionais, às vezes até nem sempre tão cobradas assim em provas de concurso, né, porque são informações mais teóricas, mas que vão te ajudar a entender o tema dos atos administrativos. Senão a gente só vai jogando informação e você vai anotando e não consegue pegar o tema de uma maneira macro, né? Então vamos lá. Conceitos introdutórios, nosso primeiro tópico. Qual a diferença entre ato e fato no âmbito do direito administrativo? Lá no direito civil, ou sei lá, na teoria do direito, enfim, você vai aprender de uma maneira um pouco diferente. Aqui no direito administrativo, o tema tem alguma especificidade. Começando pela Di Pietro. A Di Pietro diz: o ato é imputável ao homem e o fato decorre de acontecimentos da natureza que não dependem do homem ou, se muito, dependem dele apenas indiretamente. Esse é aquele conceito tradicional, né, que a gente estuda em outras disciplinas. E aí ela diz: se um fato produz efeitos no âmbito do direito administrativo, ele é um fato administrativo. Então, o fato jurídico que a gente estuda lá no direito civil, a Di Pietro adapta para o direito administrativo. O fato administrativo é um fato jurídico que produz efeitos no campo do direito administrativo. Então, né, o fato administrativo é um fato jurídico, mas especializado ali no âmbito do direito administrativo. E ela cita como exemplos o decurso do tempo, que enseja a prescrição, a morte do servidor, que produz a vacância do cargo, a greve. Então, esses seriam os exemplos dessa autora. E ela fala, se o fato não produz um efeito jurídico no direito administrativo, ele é chamado de fato da administração. Então, olha aí embaixo da tela, temos o fato administrativo, é o fato jurídico que produz efeitos no direito administrativo. Fato da administração é o contrário, é aquele que não produz efeitos jurídicos no campo do direito administrativo. Essa posição da Di Pietro não parece ser a melhor. Não parece, não é majoritária, mas como ela é uma grande autora que é citada e é observada em provas, é bom você anotar essa visão dela. Agora, o que parece ser mais razoável é a posição de outros doutrinadores. Eu cito como exemplo Carvalho Filho. Ele fala: o fato administrativo tem o sentido de atividade material no exercício da função administrativa, como a apreensão de uma mercadoria, a requisição de um serviço, a desapropriação de um bem. E aí ele fala, ipsis literis, a noção de fato administrativo é mais ampla do que a de fato jurídico. Elas não se correspondem e o fato jurídico não seria uma noção menos ampla, né, específica do direito administrativo. Pelo contrário, é uma noção mais ampla, uma vez que, olhem aí comigo na tela, além do fato jurídico, engloba também os fatos simples, ou seja, aqueles que não repercutem na esfera de direitos, mas estampam um evento material que ocorreu no seio da administração. O professor Ricardo Alexandre fala a mesma coisa, ele diz: os fatos administrativos constituem categoria bastante própria do direito administrativo, não sendo possível traçar um paralelo preciso com a situação dos fatos jurídicos lá do direito privado, pois na seara administrativa a teoria do fato administrativo não vincula a abstrata produção de efeitos jurídicos, então não é uma espécie de fato jurídico, mas a concreta produção de efeitos materiais, sendo na maioria dos casos ligados a atividades materiais realizadas no âmbito da atividade administrativa. Então, o fato administrativo está ligado à produção de efeitos materiais, atividade material no exercício da função administrativa. E ainda há um aprofundamento, né? Uma especificação, uma divisão. Os fatos administrativos, então, nesse sentido, poderiam ser voluntários e naturais. Os voluntários são aqueles materializados de duas formas: ou por um ato administrativo, que é o nosso objeto de estudo da aula, ou por uma conduta administrativa, que reflete um comportamento administrativo não necessariamente precedido de um ato formal, como o exemplo citado aí, a mudança do local de uma repartição administrativa.
Seria um fato administrativo voluntário, porém não formalizado em um ato administrativo. Então seria apenas uma conduta administrativa. E os fatos administrativos naturais, aí não tem segredo, né? Aqueles que se originam da natureza, um raio que destrói um bem público. Também o professor Eli Lopes Meirelles, mais um terceiro doutrinador nessa mesma pegada. Fato administrativo é toda a realização material da administração em cumprimento de alguma decisão administrativa, construção da ponte, instalação do serviço público. E ele diz, resultando sempre de um ato administrativo que o determina ou de um fato da natureza que produza consequências administrativas como um servidor, a morte de um servidor. Ele só não fala da conduta administrativa, né? Mas é mais ou menos a mesma visão. Então, para você anotar aí no seu material, corrente majoritária, fato administrativo é a atividade material praticada no exercício da função administrativa. É mais do que aquele fato jurídico, porque além dos atos que produzem efeitos jurídicos, pegam os atos que produzem apenas efeitos materiais. E esse fato administrativo se subdivide em fato administrativo voluntário, que é materializado por um ato administrativo ou uma conduta administrativa, ou um fato administrativo natural, um fenômeno natural que repercute na atividade da administração. Agora, mais interessante, meus amigos, do que estudarmos a diferença entre ato e fato, ou ato administrativo e fato administrativo, é estudarmos a diferença entre ato administrativo e ato da administração. Ato da administração é gênero. Existem vários atos da administração. Vamos falar aqui de 6 ou 7. E um desses 6 ou 7 é o ato administrativo. Então vamos conceituar primeiro o gênero, ato da administração. A de Pietro fala, é todo ato praticado no exercício da função administrativa. Então, qualquer ato praticado no exercício da função administrativa é um ato da administração. Pode ser, a gente vai ver, quando se entende função administrativa em sentido amplo, pode ser um ato político, pode ser um ato em igualdade com o particular, enfim, um ato não regido pelo regime de direito público, né? E o Carvalho Filho fala, é todo e qualquer ato que se origine dos inúmeros órgãos que compõem o sistema administrativo em qualquer dos poderes. Então, qualquer ato que se origina do sistema administrativo, de um dos órgãos, entidades, enfim, é um ato da administração, né? É um ato da administração. Tem sentido amplo, então. Vamos ver quais são as espécies de atos da administração. Primeiro, atos de direito privado. Quando a administração pratica um ato em igualdade com o particular, exemplo, a emissão de um cheque. Então, vai emitir um cheque, tranquilo, é um ato da administração, porque alguém representando a administração, né, um agente público, por exemplo, que está assinando o cheque, mas não é um ato administrativo. Ato político de governo. Entendendo-se a função administrativa em sentido amplo, temos que também um ato político pode ser um ato da administração. Administração com aquele sentido lato, que a gente até estuda na primeira aula desse nosso curso. Exemplo, o veto a um projeto de lei, o indulto do chefe do executivo. A princípio, esses atos políticos estão de fora, né? Estão fora do âmbito do controle jurisdicional. Mas isso não é uma frase absoluta. Aquela a doutrina das political questions, lá norte-americana, que inicialmente encontrou grande apoio no Supremo. O Supremo deixava de decidir sobre diversas coisas por falar que era uma doutrina política, né? Que era uma questão política, então o judiciário não poderia se imiscuir. Isso a cada dia vem ficando no passado. Não basta falar que é um ato político para que o Supremo ou o judiciário não possa analisar. Pelo contrário, há vários atos políticos que os tribunais vêm analisando, como, por exemplo, impeachment de presidentes. Claro que não em relação ao mérito, né, da decisão, mas questões de formalidade. O que mais? Intervenção excepcional em políticas públicas. Tem um outro também interessante. Qual que é? Agora me fugiu a cabeça, mas enfim, tem alguns exemplos aí no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Assim, a questão do medida provisória, requisitos de relevância e urgência da medida provisória. O entendimento era que era uma questão discricionária do chefe do Executivo, controlada pelo Congresso Nacional. Mas o Supremo, excepcionalmente, né, em alguns informativos isso saiu, excepcionalmente o Supremo analisa a relevância e a urgência de uma medida provisória em caso de flagrante e notório abuso, que pode ser aferido objetivamente. Então, a princípio, o veto a um projeto de lei, até hoje o Supremo não admite a análise. Mas o indulto, sim. Recentemente, vimos no governo do Michel Temer um indulto que incluía o perdão, né,
a atos de corrupção. Salvo engano, foi o ministro Barroso que liminarmente entendeu que esse indulto era inconstitucional. Depois o referendo na liminar, ele acabou perdendo, acabou revertendo. Prevaleceu o voto do Alexandre de Moraes no sentido de que não poderia se substituir a discricionariedade do presidente pela discricionariedade do judiciário. Mas, enfim, a princípio estão fora do controle de constitucionalidade, né, de controle do judiciário, salvo se eles violarem direitos fundamentais, enfim. Atos materiais, a terceira subespécie de ato da administração. Aqueles que não contêm manifestação de vontade, envolvem uma mera execução da atividade pública. Exemplos que a gente até já falou, apreensão de uma mercadoria, demolição de um imóvel, são aqueles autênticos fatos administrativos que nós acabamos de ver. Atos de conhecimento, opinião, juízo e valor são aqueles atos enunciativos, né, que atestam um determinado fato, uma certidão, um parecer. A gente vai ver isso no bloco 3 da aula de hoje. E um ato de opinião, né, a emissão de uma opinião sobre um dado assunto, parecer também, enfim. Atos normativos são aqueles de efeitos gerais e concretos, como um decreto, um regimento interno. Então são atos normativos. São lei em sentido material, embora não tenham formalidade, né, a forma, melhor dizendo, de lei. Tem também os contratos. Não pode falar que os contratos são atos administrativos, né, porque envolvem duas vontades, temos não uma vontade unilateral, e aí temos os contratos administrativos, caso regidos pelo regime jurídico de direito público. Se é regido primordialmente, nunca exclusivamente, pelo regime de direito privado, temos os chamados contratos semipúblicos. Também a gente estuda em aulas de contratos administrativos. E para fechar, 7, né? 5, 6, é isso, são 7 espécies, então, como eu tinha falado no início, eu falei 6 ou 7, o ato administrativo, que é o que interessa para a gente. Qual que é o conceito do ato administrativo? Então, antes de saber o conceito, você já sabe que ele não se confunde com o ato da administração, que é gênero. Conceito de Pietro é a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob um regime jurídico de direito público, e essa declaração está sujeita a controle pelo Poder Judiciário. Então temos algumas características. Primeiro, para ser um ato administrativo, ele tem que vir do Estado ou de quem o represente. Segundo, ele tem que produzir efeitos jurídicos imediatos, eu até negritei aí na tela, para diferenciá-lo do ato normativo e de atos que não produzem efeitos jurídicos, como atos materiais, atos enunciativos que não produzem efeitos jurídicos diretos, né? E também, outra característica importante, além da observância da lei, do controle do Poder Judiciário, é que eles são emitidos sob um regime de direito público. E aí você separa dos atos de direito privado. Temos, então, o ato administrativo. Com esse conceito, que é importante também para fins de prova, ficam afastados 2 critérios que não são utilizados, pelo menos não são os mais adequados para conceituar o ato administrativo. O primeiro é o critério subjetivo formal orgânico, que diz que o ato administrativo é aquele emanado do Poder Executivo. A gente já está cansado de saber que a administração não se confunde com o Poder Executivo. Tem administração pública no Judiciário, no Legislativo, em órgãos autônomos, né, que não compõem nenhum dos 3 poderes, também tem a sua parte administrativa, Ministério Público, enfim. E também resta superado o critério objetivo, material ou funcional, que diz que o ato administrativo é aquele praticado no exercício concreto da função administrativa. Por quê? A premissa é correta, mas ele é pouco específico e acaba abrangendo outros atos sujeitos a um regime diferente. Quando se fala de um ato praticado no exercício da função administrativa, você pode incluir atos políticos, dependendo do conceito que você dá para a função administrativa. Você pode incluir outros atos privados, né, exercidos no âmbito da atividade administrativa, mas que estão sob um regime privado e não sob um regime público. Por isso, esses critérios não são utilizados. Cada doutrinador vai ter o seu conceito de ato administrativo. Eu cito também o do Eli Lopes Meireles, já que é um autor que, em âmbito de conceitos, ele é sempre lembrado em provas. Embora eu não recomende que você estude direito administrativo pelo Eli Lopes Meireles, mas alguns conceitos sempre são lembrados deste autor. E ele fala: o ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade, não é um contrato, da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos ou impor obrigações
aos administrados ou a si própria. Então ele traz a sua visão, ressaltando algumas características, outras ele não ressalta. E o Carvalho Filho, então, ele traz uma recomendação que eu acho bem bacana. Ele fala, ó, cada autor vai ter seu conceito, mas existem 3 pontos fundamentais que têm que estar presentes em toda a definição de ato administrativo. Primeiro, uma vontade emanada de um agente que atua em nome da administração pública. Então, vem da administração pública. 2, um conteúdo que propicia a produção de efeitos jurídicos com fim público. Então, além da finalidade, ele fala também da produção de efeitos jurídicos. E a regência pelo direito público. Regência pelo direito público, não se esqueça disso. Para finalizar, então, essa primeira parte, ato da administração. Ato de qualquer dos 3 poderes, desde que praticado no exercício da função administrativa. Aí temos uma série deles. Ato administrativo é uma espécie de ato da administração, em forma da declaração do Estado, de quem age em seu nome, blá, 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 como a gente já viu. Beleza, segundo ponto, então, da nossa aula, ainda nessas questões mais introdutórias. Fases da constituição do ato administrativo. Existem 3 degraus, ou planos, ou fases da constituição de um ato jurídico. Não necessariamente só do ato administrativo, um ato jurídico qualquer, inclusive lei, lei, ato administrativo, que são a existência, a validade e a eficácia. É a chamada escada ponteana, porque ela foi elaborada por Pontes de Miranda. Isso se aplica a qualquer ato jurídico, como eu disse. Eu gosto de falar muito disso no âmbito da lei. Quais são os degraus, os planos de análise da lei no âmbito do controle de constitucionalidade. Inclusive no livro que eu escrevi, Controle de Constitucionalidade, lançado pela editora CP Iuris, eu trago um capítulo que trabalha bastante essa questão, porque é um tema muito interessante e acaba discorrendo sobre algumas expressões não muito tecnicamente bem utilizadas pela doutrina em geral. Mas enfim, a respeito do ato administrativo, que é o que interessa aqui pra gente. Existência. O plano da existência, ele também é chamado de perfeição. E aí você tem que ter muito cuidado. Quando se fala que um ato administrativo, um ato jurídico é perfeito, não é perfeito no sentido de que ele não tem nenhum vício, mas perfeito no sentido de que ele está pronto, que ele nasceu. Que ele concluiu o seu ciclo de formação, ou seja, reúne os elementos básicos, que são os elementos constitutivos. Então o ato nasceu, está no mundo jurídico, ingressou no mundo jurídico, ele é perfeito. Pode ser que ele seja inválido, contrário à lei, ao ato superior, no caso do ato administrativo, contrário à lei, mas ele é perfeito. Então é o plano da existência. Para que um ato administrativo seja perfeito, o que ele tem que ter? Primeiro, um sujeito, ou um agente, também um objeto, forma e uma manifestação de vontade. São os 4 elementos constitutivos do ato administrativo, com algumas qualificações especiais. Por exemplo, o sujeito tem que ser um agente público, em sentido amplo. Se algum particular que não tem nada a ver com a administração pratica um ato, você nunca vai falar que aquilo é um ato administrativo. Ele não tem um elemento mínimo de existência. O objeto tem que ser sempre pré-ordenado à finalidade pública, é o que diz o Carvalho. Carvalho Santos ficou, né? Oh, engraçado, deixa eu já arrumar aqui. Carvalho Filho. Ele já fala isso também. O professor Jorge Miranda, lá de Portugal, um grande constitucionalista, ele fala: qualquer ato jurídico é uma manifestação de vontade juridicamente relevante. Não há vontade sem objeto e sem forma. Então, tem a manifestação de vontade, o objeto, a forma, alguém para manifestá-la, o sujeito. E alguns falam ainda em finalidade. A finalidade também, aqui no âmbito administrativo, ela se enquadra sempre ali junto com, pelo menos nesse elemento constitutivo, com o objeto voltado a uma finalidade pública. E aí tem uma questão que a gente vai explorar daqui a pouco, mas eu já vou adiantar. Tem muitos autores, que falam que o objeto materialmente impossível é causa de inexistência do ato administrativo. Já o juridicamente impossível é causa de nulidade, salvo se configurar crime quando será inexistente. Essa questão de um ato administrativo configurar um crime, por isso ser inexistente, ela é trabalhada pelo Celso Antônio Bandeira de Mello, e a gente vai ver, a tempo e modo. Por enquanto, só para que você saiba, um objeto materialmente impossível. Então, um ato administrativo que determina que o agente público recolha toda a água do mar em um balde, aqueles baldinhos de criança. Objeto materialmente impossível, então fala-se que esse ato não existe. Você já não consegue trabalhar na invalidade, na eficácia. É algo que não precisa nem entrar no âmbito jurídico, é no próprio âmbito
da materialidade, né, das possibilidades fáticas, da lógica, sei lá, esse ato já não existe. Agora, se o objeto é juridicamente impossível, mas não materialmente impossível, ele é nulo. Já anota aí, mas a gente vai depois sistematizar esse estudo. A validade é o segundo plano. Então, beleza, o ato tem todos os seus elementos constitutivos. Agora, então ele ingressou no mundo jurídico. Agora, ele é compatível com a norma que lhe fundamenta a validade? No caso do ato administrativo, que geralmente, né, que é um ato secundário, ele minudencia a lei, ou um outro ato normativo primário, mas geralmente a lei. Então ele tem que ser compatível com o que a lei diz. Se ele não observar os requisitos estabelecidos pelo ato que lhe é hierarquicamente superior, ele será um ato inválido. E aí a gente vai trabalhar a invalidade no plano da nulidade, da anulabilidade, né? E tem também a questão de atos que são apenas irregulares, a gente vai ver. Como é que se estuda a validade? Basicamente se pegam os elementos constitutivos do ato e lhes impõe um adjetivo, eles são adjetivados. Então o agente, ele não é só um agente público qualquer, ele tem que ser competente para praticar o ato. E além de ser competente, ele não pode exacerbar dessa competência, agir com excesso de poder, que é um vício que acarreta a nulidade em regra do ato, como a gente vai ver. A forma, ela não pode ser apenas existir, né? De qualquer forma. Ela tem que ser observada de acordo com o que a lei dispõe. Se ela for essencial à validade do ato, haverá um vício de nulidade, senão será apenas anulável. O objeto ou conteúdo, a gente vai ver que a doutrina majoritária diz que o objeto e o conteúdo são a mesma coisa, o senhor Antônio Bandeira de Mello diferencia, tem que ser compatível com o do ato superior. Então, se a lei determina uma coisa e o conteúdo do ato administrativo é contrário, será inválido. E não pode ser juridicamente impossível também, como vimos. Manifestação de vontade. Aqui, se não existe uma manifestação de vontade, então o ato não existe, não tem ato. Agora, se ela existe, mas é viciada, há uma polêmica. Há uma polêmica. Se seria nulo, enfim, qual seria o efeito? Não é algo que é trabalhado pelas provas. E, por fim, o exame do fim ou finalidade, que pode ensejar também a nulidade do ato por desvio de poder. É um dos elementos do ato administrativo, né? A finalidade, como a gente vai ver. Eficácia, por fim, o terceiro plano. O terceiro plano da eficácia não necessariamente depende do segundo. Um ato válido, perfeito e válido, pode ser ineficaz, porque ele ainda tem uma condição suspensiva, não se impôs ainda, não se alcançou o termo inicial, ou os seus efeitos já se exauriram, enfim. E um ato que é inválido pode, excepcionalmente, produzir efeitos jurídicos, que podem, inclusive, ser resguardados em face da estabilização dos atos jurídicos, privilegiando a boa-fé, a segurança jurídica, enfim. Como eu coloco aí, um ato existente, embora inválido, pode ou não produzir efeitos. Beleza. Sobre os efeitos do ato administrativo, para fins de concurso, o que é importante você anotar? Os efeitos podem ser próprios ou impróprios. Os efeitos próprios, típicos do ato administrativo, aquele que se pretende que ele produza. Então, na desapropriação, qual é o efeito típico? Próprio. A perda do bem do particular e, por uma outra perspectiva, a aquisição do bem originariamente pela administração pública, ou pelo expropriante, né? E os efeitos impróprios são os atípicos, que não estão na intenção inicial do ato, e eles são de dois tipos. Os efeitos reflexos, que alcançam uma relação jurídica estranha àquela estabelecida entre o particular e a administração pública. Exemplo, na própria desapropriação, em que se toma a propriedade do expropriado, também pode se atingir o locatário. O locatário que estava lá dançou também. Então vai atingir uma relação estranha. E os efeitos preliminares, também chamados de prodrômicos, são cobrados em prova por conta do nome difícil, né? Diferente. Efeito prodrômico, se você nunca ouviu, no âmbito do direito administrativo, é sinônimo de efeito preliminar. Lá no processo penal, salvo engano, o efeito prodrômico tem um sentido diferente, mas agora eu não me lembro mais. Quando eu estudava para concurso, eu sabia de tudo isso. Para o direito, depois você confirma lá com o seu professor de processo penal. No direito administrativo, o efeito prodrômico é aquele que impõe uma nova atuação da administração após a prática do ato inicial. É o que ocorre em atos administrativos complexos. Então, a aposentadoria de um servidor exige, o ato inicial, perdão, né? Não a aposentadoria como um ato perfeito, mas o ato inicial de concessão inicial de aposentadoria, no órgão no qual você trabalhou e pelo qual está se aposentando, exige a manifestação do Tribunal de Contas, da União, do DF, do Estado, depende do caso, né?
E esse segundo ato, então, vai com a segunda manifestação de vontade a uma conjugação, formando perfeitamente o ato complexo. Então, é efeito prodrômico ou preliminar, aquele primeiro efeito e que vai exigir um segundo ato, uma segunda atuação da administração. Beleza. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, ainda tem muita coisa aqui nesse primeiro bloco, né? Mas o terceiro tópico, o quarto tópico a gente começa depois, em outro bloco, os elementos do ato administrativo. E aí tem uma pequena divergência doutrinária. Tem gente que fala, olha, não é correto falar em elemento, mas sim em pressuposto de existência e requisito de validade. Sabe onde a gente estuda isso? Lá no processo civil. Você vai ler os autores lá, os processualistas, eles vão falar pressuposto de existência da relação processual, né? Requisito de validade. Aqui tem gente que também fala isso. Agora, tem gente que fala simplesmente em elementos. Então, na hora da prova, tanto faz. Falou em elementos do ato administrativo, em pressupostos de existência e validade do ato administrativo, beleza. O que interessa é que você saiba quais são os 5. Doutrina majoritária entende que são 5 elementos do ato administrativo. Celso Antônio Bandeira de Mello entende que são, se não me engano, são 11, mas ele traz uma nomenclatura diferente para cada. Eu vou falar disso aqui. Mas a minha experiência como professor revelou que não é legal eu ficar destrinchando a classificação do Celso Antônio Bandeira de Mello, porque ela vai trazer prejuízo para o entendimento da aula. Então eu vou, no final, citar a posição dele, mas eu não vou explicar exatamente cada um dos elementos da sua classificação. Porque esse ponto aqui é essencial. Se você entender os 5 elementos do ato administrativo, o resto da aula, todos os próximos tópicos, a gente vai trabalhar sempre em cima desses elementos. A gente vai falar quais são os vícios que podem acometer cada um deles, as consequências, quais são passíveis de convalidação, né? Quais ensejam nulidade relativa ou nulidade absoluta, ou seja, quais são nulos, quais são anuláveis, sempre em razão desses elementos, desses 5. A doutrina majoritária aponta que esses elementos eles estão, de algum modo, firmados na Lei 4717 de 65, a Lei da Ação Popular, que fala lá no artigo 2º os vícios que tornam nulos os atos presumidamente nulos, vícios já presumidos na lei, né? Os atos lesivos ao patrimônio da administração pública e que podem ser, então, ensejar o cabimento da ação popular, que é ajuizada por qualquer cidadão, com a prova do título de eleitor ou documento equivalente. E esses elementos referidos na Lei 4717 são o sujeito, que alguns autores adaptam para competência. Então, na prova, se falar que a competência é o elemento, está certo. Se falar que é o sujeito, está certo também. Eu acho que sujeito é mais correto. Vou demonstrar por quê. O objeto, a forma, o motivo e a finalidade. Então, anote aí. Sujeito ou competência, objeto que chamam de conteúdo, forma, motivo e finalidade. Vamos ver cada um deles. Sujeito é a pessoa capaz e competente para praticar um ato. Por que é melhor falar sujeito do que competência? Porque a competência é um dos atributos que tem que ter o sujeito. Ele também tem que ser capaz. A gente vai ver que a incapacidade do sujeito enseja uma anulabilidade do ato administrativo. O impedimento e a suspeição ensejam a anulabilidade, ou até anulável. Pode ser convalidado depois pela autoridade que não está impedida ou suspeita. Suspeita isso. Então é melhor falar em sujeito. Competência é o mais relevante desse tema aqui, né? A capacidade a gente vai falar lá nos vícios. Competência, de Pietro diz, é o conjunto de atribuições das pessoas jurídicas, órgãos, agentes fixadas pelo direito positivo. Então, um conjunto de atribuições. A competência é inderrogável, imprescritível. Então não é porque eu não estou utilizando a competência como agente público que ela prescreve, né? Enfim, não, ela continua sempre. Só a lei pode alterá-la, né? Modificá-la. Improrrogável, irrenunciável, não se renuncia à competência. O máximo que se pode fazer é a delegação de um ato ou a avocação de um ato, mas isso não significa renúncia. Intransferível e sempre decorre da lei ou da Constituição. Quando se fala lei, lei em sentido amplo, então incluindo a Constituição. É de exercício obrigatório pelos órgãos e agentes públicos porque se trata de um poder-dever, ou um dever-poder, depende do autor. Então é de exercício obrigatório, por conta do interesse público primário. Olha como isso já caiu em prova. Procurador jurídico lá em São Paulo, VUNESP. A respeito da competência do ato administrativo, é correto afirmar que é presumida e pode ser prorrogada?
Permite delegação e avocação, mas é irrenunciável? Essa é a resposta. Já vou adiantar, já está ali embaixo, né? Permite delegação e avocação, isso não significa renúncia. Agora, pode ser prorrogada? Não, improrrogável. É renunciável e não pode ser delegada? Pode ser delegada. Seu exercício é obrigatório? Sim, mas é renunciável? Não, está errado, não é renunciável. É intransigível, mas pode ser transferida? É intransferível. Beleza? Objeto, que muitos chamam também de conteúdo. O Celso Antônio Bandeira de Mello diferencia. É o efeito jurídico, anota essa expressão, efeito jurídico imediato do ato administrativo no mundo jurídico. Então, o conteúdo ou objeto é o efeito jurídico imediato. No ato da desapropriação, qual que é o efeito jurídico imediato? A perda do bem, a expropriação do bem, né? Na aplicação da multa, qual que é o efeito jurídico imediato? A punição do particular, por algum motivo. A gente vai estudar motivo. Nomeação do servidor. O objeto, o efeito jurídico imediato, a admissão nos quadros do serviço público. Então, essa é a pergunta que você tem que fazer. Agora, na hora da prova, não vai cair qual que é o objeto, não sei o que, não. Basta que você saiba mais ou menos ali, o efeito jurídico imediato. Já está valendo. O objeto tem que ser lícito, possível, certo, né, determinado ou determinável, e moral. Tem que ser moral. Exemplos de ato com vício no objeto. Então, a punição de um servidor com pena de morte. Objeto ilícito. Determinação da autoridade competente para que os servidores recolham toda a água do mar em baldes. Eu acho que até já falei aqui, né? Objeto impossível. Materialmente impossível. Aqui fala-se inexistência do ato. Terceiro elemento, a forma. É a exteriorização do ato, aliada às formalidades observadas durante o processo da formação da vontade da administração, que diz a de Pietro. A forma é o elemento que dá mais trabalho de estudar. Ela parece mais simples, mas é dentro da forma que a gente estuda a motivação, a teoria dos motivos determinantes, o silêncio administrativo. Então, a forma dá um trabalho. É aqui que mora o perigo. Vamos estudar, então, com cautela. Primeira questão. No direito privado, há uma liberdade de formas. É a regra. No direito administrativo, pelo contrário, a regra é a solenidade das formas. Então, anota aí, princípio da solenidade. Essa é a regra. Agora, a Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo, a gente já estudou ela em aula anterior, ela foi bem flexível. No âmbito do processo administrativo federal, ela diz que os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir, artigo 22. Só se exige o mínimo, né? Uma forma básica. Escrito, o ato produzido por escrito, em vernáculo, né? Nosso idioma oficial português, com data local da realização, assinatura, tranquilo. E embora a lei fale em ato por escrito e vernáculo, isso não impede que haja atos gestuais ou por sinais. A gente estudou o exemplo do semáforo, né? Sinal vermelho, o gesto de parada do guarda de trânsito. Está aí embaixo até, ó, já até me adiantei, fala-se de gestos, sinais, enfim. Vamos ver como isso já caiu em prova? Defensor público do DF. Comanda ou posicionamento emitido oralmente por um agente público no exercício da função administrativa, manifestando sua vontade, não pode ser considerado um ato administrativo errado. Lembra do guardinha de trânsito que vai te pentelhar lá só porque você estava acelerando? Dentro da forma é que se estuda a motivação. A motivação não é o motivo. A gente vai estudar que o motivo é composto pelo fato e pelo pressuposto de fato e de direito, né? Que serve de fundamento para a prática do ato administrativo. A motivação é a exposição do motivo. É a exposição do motivo. Então, a exposição dos fatos e do direito, que fundamentar a prática do ato. Embora a motivação seja a exposição do motivo, ela não é trabalhada no motivo. O motivo é um elemento à parte. A motivação faz parte da forma. Cuidado com isso. É a exposição do motivo, então. Quando for obrigatória a motivação, a ausência, obviamente, vai importar na nulidade do ato. Não, então é um vício de forma, não um vício de motivo. Ela é necessária em regra tanto para atos discricionários quanto para vinculados. É o que diz o STJ, inclusive, está aí na tela um julgado. Então, motivação tem que ter em todo o ato administrativo. Discricionário, vinculado, não interessa, tem que motivar. É uma exposição dos fatos e fundamentos, dos fatos e do direito. Né? A Lei 9784, que a gente já estudou, no artigo 50, ela fala que os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos quando ele vai trazer um rol. Neguem direitos, agravem deveres, imponham deveres, deixem de aplicar jurisprudência afirmada, importem anulação, revogação, suspensão, convalidação do ato. Enfim, ela traz um rol. E a doutrina discute.
A motivação tem que compreender todo o ato administrativo ou só no sentido do artigo 50 da Lei 9784? Só esses aí. O resto que não está aí não precisa de motivação. Questão polêmica. Tem gente que fala, e eu reputo essa posição mais correta, que a motivação é a regra. Não vai se limitar só ao artigo 50 da Lei 9784. Por quê? Porque se trata de um princípio constitucional implícito. Princípio constitucional não está lá expresso na Constituição, mas decorre da interpretação sistemática que é necessário motivar o ato administrativo, salvo casos excepcionais. A exoneração ad nutum do servidor do cargo de confiança. Não precisa motivar, né? Isso é óbvio. Mas, em regra, os atos administrativos, não só os do rol dos 50, exigem motivação. Tem gente, pelo contrário, o José dos Santos Carvalho Filho, meu autor preferido de direito administrativo, o que ele fala? Defende a inexistência da obrigatoriedade da motivação do ato administrativo como regra e só se pode considerá-la obrigatória quando há expressa previsão legal. E ele cita, inclusive, atos como a denegação de pedido de autorização ou permissão, nomeação e exoneração de cargo em comissão. Não precisa motivar, porque a lei não expõe expressamente, só quando a lei exige. Já o Celso Antônio Bandeira de Mello diz, essa restrição, esse entendimento, essa interpretação restritiva de exigência do dever de motivar as hipóteses do artigo 50 parece inconstitucional. Por quê? Porque justamente viola um princípio constitucional. Parece mais correto esse entendimento. E tem gente que fala que, beleza, são só as hipóteses do artigo 50, mas elas são tão amplas, 8 incisos, mas eles interpretados ampliativamente pegam tanta coisa, que é basicamente isso mesmo, é a regra, né? Como isso foi cobrado? Analista do Ministério Público. A necessidade de motivação dos atos administrativos resulta do princípio democrático e da regra do devido processo legal, ou seja, resulta de princípios constitucionais, permitindo o controle da ação administrativa. Perfeito. Isso que eu acho que é mais correto. Teoria dos motivos determinantes. O que significa isso? Provas, bancas que fazem concurso adoram essa teoria. Significa que o motivo do ato administrativo deve ser compatível com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade administrativa. Se não guardar essa congruência, essa compatibilidade com a situação de fato, então o motivo será falso. E isso acarreta a nulidade do ato administrativo. Sempre que o ato for motivado, a validade fica vinculada à existência desses motivos que têm que ser compatíveis com a situação de fato. Então, teoria do motivo determinante significa que, tendo um motivo expresso, ou seja, havendo a motivação, a validade do ato fica vinculada à existência desses motivos expostos no mundo real. Ainda que a lei não exija motivação, caso seja ela efetuada, haverá então essa vinculação da validade do ato à existência dos motivos expostos. Apesar da dispensa legal, o ato é declarado inválido se os motivos não forem verdadeiros. Isso vale tanto para atos vinculados quanto discricionários. Então, a teoria dos motivos determinantes incide em qualquer ato administrativo. Teve motivação, meu amigo? Está vinculado ali à existência desses motivos no mundo real e da sua congruência com o caso concreto. Exemplo clássico, mas ele é o melhor para você entender. Ato de exoneração ad nutum, servidor lá da função de confiança, do cargo em comissão, função de confiança. Não precisa motivar, a lei dispensa. Basta simplesmente assinar lá, a autoridade assina a portaria dispensando o servidor, exonerando o servidor, melhor dizendo. Mas, se ela motiva o ato, mesmo não sendo necessário, ali haverá uma vinculação, uma análise dos motivos para analisar a validade do ato. Então, exemplo, motivou a exoneração do servidor por conta de dificuldades orçamentárias e financeiras existentes naquele momento. Só que no dia seguinte, ou na semana seguinte, a administração nomeia um novo servidor para aquela mesma função. Isso vai demonstrar, veja que é difícil, né? Mas nesse caso fica bem claro que o motivo não é verdadeiro, era um motivo falso. Diz que havia dificuldade orçamentária, mas no dia seguinte contratou outro. Então, né, o ato será inválido. E aí a doutrina fala, nesse caso, nada impede que nesse dia seguinte, na semana seguinte, a administração então assine um novo ato exoneratório, agora sem declinar motivos. E aí não poderá ser considerado inválido. Qual é a consequência disso? Durante aquela semaninha, aquele dia que o servidor foi exonerado a primeira vez invalidamente e a exoneração correta, ele vai fazer jus
a percepção da remuneração. Essa é a consequência básica. Porque no final ele vai dançar de qualquer jeito, né? E outra questão muito importante que nem todo mundo conhece. Se houver uma pluralidade de motivos, foram 3 motivos elencados ali no ato administrativo. E 2 deles são falsos, mais um é compatível com a situação de fato. Um deles é válido. E aí? O ato é válido, ainda que haja motivos falsos. Mas se há uma pluralidade de motivos e pelo menos um deles é válido, o ato é válido. 2 exemplos para vocês, um da doutrina e um do STJ. Doutrina, professor Ricardo Alexandre. Guarda de trânsito ou agente de trânsito apreendeu um automóvel e disse o seguinte: ô motorista, seu automóvel aqui está retido, está apreendido. Por quê? Aí, por quê? Porque você realizou uma manobra perigosa na via pública, contrariando o Código de Trânsito Brasileiro, e está dirigindo sem carteira nacional de habilitação. E coloca isso lá, formaliza de algum modo, enfim. Se o condutor apresenta a CNH, não, mas está aqui, ó, minha carteira de motorista, demonstrando que é falso esse segundo motivo, ainda assim a apreensão é válida, porque houve a manobra perigosa. E ela por si só é um fundamento para a validade do ato, Código de Trânsito, artigo 175. Exemplo do STJ. Um ato administrativo motivado por diversas circunstâncias, praxe viciosa, inexistência de norma legal específica a obrigar o juiz a prestar informações por telefone, acesso às informações pela internet. Então, tudo isso motivou ali o ato administrativo que provavelmente indeferiu um pedido para prestar informação por telefone nos tribunais. Isso é muito comum, o advogado liga, ó, doutor, provimento geral da corregedoria veda informação por telefone. Mas aqui no caso, enfim, foram vários motivos. E aí, o STJ destacou a invalidade do ato que não se decreta se apenas um dos motivos determinantes não é verdadeiro. No caso aqui, vamos supor que a motivação aqui do ato havia acesso à internet, né? As informações da internet era falsa, a internet não tinha acesso, não tinha essas informações na internet. Mas, ainda assim, tem outros 2 motivos, ó, praxe viciosa, inexistência de norma legal, obrigar o juiz a prestar informação por telefone. Então o ato é válido. E a questão do silêncio administrativo. O silêncio administrativo é um problema e é muito pouco estudado. Ainda mais aqui saindo um pouco do direito administrativo, lá no direito constitucional, o silêncio constitucional. Aí ninguém quase estuda, é um tema muito interessante. Eu penso em escrever sobre isso no futuro. Mas aqui, de silêncio administrativo. Tem doutrinador que fala, ele também pode representar uma manifestação de vontade, se houver uma consequência estabelecida na lei. Então a lei estabelece uma consequência para o silêncio, né, para a omissão, para um ato que não é praticado. Aí poderia haver, então, uma manifestação de vontade. E aí se discute, mas e aí? Entendendo-se que há uma manifestação de vontade, então é um ato administrativo. Outros falam, não, na verdade é um fato administrativo. E aí tem essa dualidade, é um ato administrativo ou um fato administrativo? O silêncio, no âmbito da administração. Prevalece que é um fato administrativo. Prevalece. O José de Santos Carvalho Filho, ele, embora cite essa controvérsia, ele fala, é um fato administrativo. Também o Celso Antônio Bandeira de Mello. E também o professor Ricardo Alexandre. O Ricardo Alexandre, eu até extraí aqui a explicação dele. Olha o que ele fala. Mesmo nos casos em que há uma atribuição legal de efeitos à ausência de manifestação da administração, não se pode afirmar que esse silêncio é um ato administrativo. O que impede esse enquadramento é a ausência de uma manifestação de vontade. Então ele não concorda que há uma manifestação de vontade, ainda quando a lei estabelece uma consequência. A ausência da manifestação de vontade é um dos elementos essenciais do ato administrativo. Na realidade, o silêncio pode ser adequadamente enquadrado como um fato administrativo, que a lei atribui consequências. Essa é a defesa que eu recomendo que você faça. E aí tem uma questão. Lá no direito civil, se a gente ler o artigo 111 do Código Civil, vai falar que o silêncio ele pode importar um consentimento tácito, sempre que as circunstâncias ou os usos autorizarem, salvo se a lei declarar indispensável a manifestação de vontade. Então lá, se a lei não diz que a manifestação de vontade é expressa, necessária, é indispensável, melhor dizendo, o silêncio pode importar consentimento tácito. No direito administrativo isso não pode acontecer. No direito administrativo, se não tem previsão legal, não é possível uma presunção de consentimento tácito, enfim, ele não produz efeitos. Se a lei não estabelece consequências para o silêncio, não há produção de efeitos, salvo a possibilidade de se configurar um abuso. E esse abuso pode ser levado ao judiciário, para o judiciário, então, aí sim, com a força da caneta, falar, administrador,
responda aí a questão, enfim, pratique o ato sob pena de crime de desobediência ou qualquer outra medida coercitiva. O Eli Lopes Meireles fala: quando não há prazo legal, regulamentar ou regimental, quando não há um prazo, né, no direito positivo para decisão, deve-se aguardar um tempo razoável. Por um tempo razoável, a manifestação da autoridade. Ultrapassado o qual, então, ultrapassado um tempo razoável, o silêncio converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial adequada. Outra questão do ato administrativo. Beleza, eu levo lá para o juiz, então, o juiz, resolve aí para mim. Se o ato administrativo é discricionário, pode o cidadão pedir para o juiz lhe conceder o benefício que ele quer e que não foi analisado pela administração? De modo algum. O que o juiz vai determinar é que o administrador analise o caso, né? Não caberá ao judiciário decidir pelo administrador, suprindo a sua vontade, mas apenas tirá-lo da inércia. Então, o juiz vai determinar que se analise. O cidadão tem direito ao porte de arma? Não é o juiz que vai falar, não, então toma aqui o porte de arma. Ele vai determinar que a autoridade competente analise se o cidadão tem direito ao porte de arma ou não, já que o seu requerimento não foi respondido. Agora, quando o ato é vinculado, há uma divergência. Tem gente que fala, se o ato é vinculado, então o juiz vai analisar se estão presentes requisitos e ele mesmo já resolve ali. Mas o entendimento que parece ser majoritário é também no mesmo sentido do ato discricionário. O órgão jurisdicional não substitui a vontade do órgão administrativo. Ele determina que emita a vontade. E nesse caso, como é um ato vinculado, a vontade vai ser justamente, preencher os requisitos legais, aquela que a lei determina como única possível. Mas o juiz não substitui a vontade, ele utiliza de meios coercitivos. Essa é a posição que parece prevalecer. E outra questão para a gente fechar o estudo da forma, princípio da instrumentalidade das formas. A gente estuda muito lá no direito processual, aqui no direito administrativo também. Como a forma, quando ela não é essencial à validade do ato, né, em regra, quando ela é apenas instrumental e o fim de uma determinada forma que a lei impõe é o alcance do interesse público, a proteção do interesse público. Se o interesse público é alcançado de um outro modo que não é exatamente aquele estabelecido na lei, então o ato é válido, né? O ato, ou melhor, ele pode ter um vício, mas é um vício sanável. É um vício sanável que pode ser convalidado. Salvo se a lei exigir aquele ato como essencial à validade. Aí o ato é nulo, aí não tem convalidação. E a ausência completa de forma provoca a inexistência do ato. É o que diz ali o Matheus Carvalho, enfim, tratando ali provavelmente da doutrina do Celso Antônio Madeira de Mello. Quarto elemento do ato administrativo, o motivo. O motivo, como eu já adiantei, é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato. Pressuposto de fato, o acontecimento no mundo real. Pressuposto de direito é a previsão abstrata que fundamenta o ato administrativo. Fala-se então em um motivo de direito e em um motivo de fato. Motivo de direito, previsão abstrata. Exemplo, num ato administrativo de imposição de aplicação de multa de trânsito a alguém que ultrapassa o sinal vermelho. Qual que é o motivo de direito? A previsão da aplicação de multa para quem infringir essa regra de trânsito. Motivo de fato, a concretização do ato, né, dessa conduta no mundo empírico. Exemplo, o cidadão passou o sinal vermelho, né, no mundo real ali, ele avançou com o carro. Motivo de fato presente, motivo de direito, temos o motivo do ato administrativo, é o que explica o professor Ricardo Alexandre. O ato é inválido quando quando o motivo é inexistente, quando há um motivo falso, aí estudamos a teoria dos motivos determinantes. Há situações em que a lei não prevê todas as situações que ensejariam a prática do ato administrativo, e aí há uma margem de escolha do agente público, então o motivo é um dos elementos do ato administrativo que pode ser discricionário, não sempre vai ser discricionário, ele pode ser discricionário, e ali, junto com, ali no motivo, que a gente vai ver o mérito do ato administrativo, e não se pode, no motivo, no objeto, né? E não se pode dissimular os fundamentos sobre o pretexto de conveniência e oportunidade. Por isso não é lícito, diz o Carvalho Filho, que o administrador adote fundamentos genéricos e indefinidos, à guisa de motivo do ato, como interesse público, critério administrativo. Não basta falar que praticou o ato porque é interesse público. Isso não é um motivo que fundamente a validade do ato. Vamos ver como isso foi cobrado em prova. Analista Banca CESP, 2019.
De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade de um ato vincula-se aos motivos indicados como seus fundamentos, de modo que, se inexistentes ou falsos, o ato é nulo. Tranquilo. Segundo ali, Vunesp, advogado. É lícito ao administrador adotar como motivo do ato fundamentos genéricos indefinidos, como interesse público, critério administrativo e outros, sobretudo quando expressarem razões de conveniência e oportunidade? Aí não pode. O examinador foi lá no Carvalho Filho para botar essa questãozinha maldosa aí. Finalidade do ato administrativo. É o efeito imediato. É o resultado que a administração quer alcançar com a prática do ato e que é definido previamente pelo legislador. Doutrina mais aprofundada fala que existe a finalidade genérica e a finalidade específica. A finalidade genérica é o fim público, está presente em todo ato administrativo. E a finalidade específica, essa sim é definida em lei e vai ser específica para cada ato administrativo. Exemplo, o ato de remoção do servidor público. Qual é a finalidade genérica? Interesse público. Qual é a finalidade específica? Reorganizar e redistribuir a prestação do serviço. Não é a punição do servidor, ainda que isso fosse de interesse público. Se violada a finalidade específica, teremos um ato nulo. Não cabe convalidação. Finalidade específica, segundo o Ricardo Alexandre, está relacionada ao atributo da tipicidade, pelo qual a lei estabelece uma finalidade a ser alcançada para cada tipo de ato. Olha aí, bacana isso aí também. A gente vai estudar os atributos do ato administrativo, um deles é a tipicidade. Embora não seja unânime na doutrina, a gente vai chegar lá. Vício de finalidade acarreta ilegalidade, né, por desvio de poder ou desvio de finalidade. Exemplo clássico da remoção do servidor, a gente já viu. Haverá desvio de finalidade mesmo se ele comprovar que estava buscando o interesse público, mas a finalidade específica não foi alcançada, não foi observada. Exceção. Exceção. Há um caso em que, embora não observada a finalidade específica, desde que observada a finalidade genérica, o ato será válido. Há um caso específico. Desapropriação. A gente estuda nas aulas de intervenção do Estado na propriedade. Exemplo, a administração vai desapropriar um terreno para construir um hospital, mas aí na hora H constrói uma creche. O ato é inválido? A desapropriação sofre algum vício? Não. Fala assim uma predestinação lícita. É uma mudança de finalidade lícita. É admitida pelo STJ, citou em julgado no final de 2019, é admitida pelos tribunais superiores. Só haverá um vício na desapropriação se a predestinação for ilícita, ou seja, uma mudança que não observa a finalidade pública genérica. E para a gente encerrar esse bloquinho, classificação do Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele faz um paranauê danado. Ele fala o seguinte: são apenas 2 elementos. A doutrina fala em 5 elementos, elementos mesmo só são 2. Conteúdo e forma. Esses são intrínsecos a qualquer ato. Para chamar alguma coisa de ato, tem que ter um conteúdo e uma forma, senão é imaginação. Além desses elementos, então, que são intrínsecos do ato, tem os pressupostos do ato, que podem ser de existência, que condicionam a existência, e de validade, que condicionam a sua lisura jurídica, né? A sua conformidade com o ato que lhe é superior. Pressupostos de existência: um objeto, uma pertinência do ato ao exercício da função administrativa. Pressupostos de validade: sujeito, motivo, requisitos procedimentais, finalidade, causa e formalização. E para cada um ele dá um nome aí, ó. Pressuposto lógico, pressuposto teleológico, pressuposto formalístico. E a vontade ele também estuda. Só que ele fala que a vontade não é nem elemento nem pressuposto. Ela é antecedente ao ato. Então ela não se confunde com nada que tenha a ver com o ato. Ela antecede o ato. Mas ela também é o móvel, né? A vontade ela tem que ser estudada. E aí a sistematização dele é mais ou menos essa. Só elementos, conteúdo e forma. Sem conteúdo e sem forma não tem o ato. Existência, o objeto e a pertinência ao exercício da função administrativa. Sem eles, no ato jurídico. Há um ato. Um ato no mundo fático, né? Mas não é um ato jurídico. Ou então, pelo menos, não é um ato administrativo. Que ele provavelmente quer falar dessa pertinência do ato ao exercício da função administrativa. Se o ato não tem pertinência ao exercício da função administrativa, pode até ser um ato jurídico, mas não é um ato administrativo. Pressuposto de validade: o sujeito, motivo, requisitos procedimentais, finalidade, causa e formalização. Sem eles, o ato pode até ser administrativo, mas não é válido. E a vontade que precede o ato não pode ser considerada componente dele. Quando ele fala do objeto e do conteúdo, ele separa, né? O conteúdo é o elemento, o objeto é um pressuposto de existência. E aí ele fala, o conteúdo seria o quê? O que o ato enuncia ou modifica na ordem jurídica. É a própria medida
que produz a alteração da ordem jurídica? Em uma concessão de uma licença para construir, qual seria o conteúdo desse ato? O conteúdo seria a alteração da ordem jurídica, então o conceder, né, esse conceder, em outros atos, o revogar, o constituir, é o efeito jurídico. A alteração jurídica, né, a alteração da ordem jurídica. E o objeto? O objeto da concessão de uma licença de construir é o direito de construir. Esse é o objeto desse ato. Então, o direito de construir é o objeto e o conteúdo é o conceder, né? É aquela alteração da ordem jurídica. O objeto seria aquilo sobre que o ato dispõe. O que ele está dispondo? Sobre o quê? Sobre o direito de construir. Tem a sua lógica? Tem, mas ao fim e ao cabo, dá no mesmo. Então, a doutrina majoritária não faz essa diferenciação. Outro importante é a causa. Ele fala, é o vínculo de pertinência entre o motivo e o conteúdo do ato. Também fala da causa, enfim, fala de todos esses outros elementos. Então a gente encerra por aqui, primeiro bloco, e a gente volta depois em um segundo bloco.